Um casamento falso para salvar seu império. Ele construiu a própria armadilha. Ele havia sobrevivido a tentativas de assassinato, aquisições hostis, guerras travadas simultaneamente em salas de reunião e becos escuros. Havia construído um império sobre o princípio de que emoção era uma vulnerabilidade e controle era a única moeda que nunca se desvalorizava. Kang Ji-hoon tinha um plano para tudo, contingências para suas contingências, e quando o ultimato da família Hwang chegou, case-se em 60 dias ou veja seus territórios do norte se dissolverem nas mãos deles, ele também tinha um plano para isso. Clínico, eficiente, um casamento contratual com uma mulher escolhida pela discrição, pela inteligência e pela completa ausência de interesse romântico nele. Uma transação com prazo, um acordo com cláusula de saída. O que ele não tinha planejado era ela, a forma que ela lia uma sala mais rápido que seus lugartenentes mais treinados, a forma que discutia com ele, não para ganhar, mas porque estava certa e sabia disso e esperava que ele fosse capaz de reconhecer. A forma que adormeceu no carro depois do jantar da mãe dele e parecia, pela primeira vez desde que ele a havia conhecido, completamente sem defesas. Ele não tinha plano para o que aconteceu no peito dele naquele momento, e Kang Ji-hoon nunca uma vez na vida adulta havia encontrado um problema para o qual não tivesse um plano. Se você fica até o final desse vídeo, vai entender como o homem mais controlado num mundo construído sobre controle construiu, com suas próprias mãos e sua própria precisão, a armadilha da qual nunca conseguiu sair. Seul à noite. Murmúrio distante da cidade. Tensão sobre a calma. Para entender como um homem como Ji-hoon cai, você precisa entender do que ele era feito. Não nascido na riqueza, construído em direção a ela. A família Kang tinha recursos, mas Ji-hoon havia construído o império como existia hoje através de 20 anos de decisões que exigiam que ele fosse a pessoa mais fria em cada sala. Frio não era crueldade, frio era precisão, a capacidade de ver cada situação sem a distorção do desejo, do medo, do apego. Havia visto homens mais poderosos do que ele perder tudo porque amavam algo, uma mulher, um filho, uma visão, mais do que amavam estratégia. Havia tomado uma decisão privada aos 22 anos de que nunca seria esse homem. Tinha servido a ele completamente por mais de uma década. O ultimato Hwang chegou numa terça-feira. Na quinta tinha uma lista de candidatas. Na segunda seguinte, havia reduzido para uma. Ela chegou com uma recomendação incomum, não da sua rede, mas de uma conversa que seu assessor de maior confiança havia ouvido numa conferência. Uma mulher que em 40 minutos de conversa com um associado rival havia extraído informação que a própria divisão de inteligência havia passado 3 meses perseguindo. Não havia usado manipulação, havia usado curiosidade genuína e escuta excepcional, e a outra pessoa havia falado porque ela fazia com que se sentissem, completamente de forma autêntica, que o que diziam importava. Essa era a habilidade que Ji-hoon precisava ao lado dele. Enviou a abordagem pelos canais adequados. Ela levou 4 dias para responder. Ele achou isso interessante. O primeiro encontro estabeleceu os termos em 40 minutos. Ela claramente havia se preparado, não para impressioná-lo, mas para se proteger. A distinção era visível em como apresentou suas condições, não aspiracionais, estruturais. O que precisava, o que não comprometeria e o que esperava dele em troca, declarado com uma franqueza que a maioria das pessoas no mundo dele passava anos aprendendo a performar e ela entregava como simplesmente sua forma de se comunicar. Ele apreciou, arquivou, seguiu em frente. O anúncio do noivado gerou a resposta que havia calculado. A família Hwang pausou seu movimento territorial. Rivais recalibraram. Seu conselho exalou. O plano funcionava exatamente como projetado. A primeira aparição pública foi um jantar beneficente. Ela usou algo que conseguia ser apropriado para cada pessoa na sala simultaneamente, o que era um cálculo social mais complexo do que parecia, e ele notou que ela havia feito isso sem esforço visível. Trabalhou a sala durante a recepção pré-jantar com a facilidade naturalista de alguém que genuinamente gostava de pessoas,
o que era diferente da sua socialização treinada de uma forma que produzia resultados melhores do que sua socialização treinada. Ele apreciou, arquivou, seguiu em frente. A complicação chegou gradualmente, o que a tornava mais perigosa do que qualquer coisa repentina. Repentino ele conseguia responder. Gradual significava que já era significativo antes de identificá-lo. Começou com as reuniões. Ela participou de 3 sessões com seus assessores sênior, não exigidas pelo acordo, mas havia pedido para entender o contexto empresarial que moldava suas aparições públicas. Sentou, ouviu e no final da 3ª reunião fez uma pergunta que parou seu assessor mais sênior no meio de uma frase. Não era uma pergunta agressiva, era estrutural, sobre uma suposição embutida numa projeção de longo prazo que todos naquela sala haviam aceito como fundamental por 4 anos. A suposição estava errada. Ela a havia identificado na 3ª reunião através de escuta contextual. O assessor confirmou na semana seguinte. Ji-Hoon ligou aquela noite, não para agradecer, porque gratidão no mundo dele era comunicada através de ação, não de declaração. Ligou para perguntar como ela havia visto. Ela explicou seu raciocínio de uma forma que era clara, sequencial e completamente sem performance. Não estava demonstrando sua inteligência, estava apenas respondendo à pergunta dele. Ele ficou na ligação 40 minutos a mais do que a pergunta exigia. Notou isso depois. Arquivou numa categoria que ainda não tinha nome. A categoria que estava acumulando entradas mais rápido do que ele se sentia confortável. Você já tentou se manter racional sobre alguém que continuava tornando isso impossível? Era exatamente onde ele estava, e ainda não havia admitido nem para si mesmo. Pulso irregular, tensão elegante, a arquitetura do controle mostrando rachaduras. O jantar da mãe dele foi o primeiro momento em que Ji-Hoon entendeu que a situação havia ido além dos limites do que havia projetado. Sua mãe era a única pessoa cuja percepção ele não conseguia gerenciar completamente. Não porque fosse mais perspicaz do que ele, mas porque o amou tempo suficiente para ler o que existia por baixo do controle, em vez do controle. Havia brifado sua esposa contratual sobre a mãe da forma que brifava sobre todas as interações de alto risco, completo, preciso, focado no que importava. O que não havia antecipado era que ela iria ignorar o briefing, não o desafiaria, o superaria, porque em 10 minutos de conhecer a mãe dele, havia identificado o que a mãe dele realmente precisava daquela noite, que não era a performance de um relacionamento feliz, mas uma conversa genuína com alguém interessado no filho dele como pessoa em vez de como posição. Ela deu isso, autenticamente, sem cálculo. A mãe dele falou mais naquela noite do que em qualquer jantar familiar que ele conseguia se lembrar. Num momento ela disse algo sobre ele, algo verdadeiro e específico e levemente vulnerável que claramente nunca havia dito na frente dele antes, e sua esposa contratual o ouviu com uma atenção que era completamente real, e respondeu com um calor que era completamente real. E Ji-Hoon se sentou do outro lado da mesa sentindo algo mudar na arquitetura interna dele, de uma forma que não tinha explicação tática. O carro depois do jantar. Ela adormeceu antes de chegarem na rodovia. O cansaço particular de alguém que havia estado genuinamente presente por uma noite inteira em vez de performar presença. Ele conseguia notar a diferença. Havia passado 20 anos em salas cheias de pessoas performando presença. Isso era diferente. Ela dormia com a cabeça contra a janela num ângulo que parecia desconfortável, e algo na completa ausência de sua consciência composta habitual, a camada que ela carregava em cada momento público, o deixou muito quieto. Ele a olhou por mais tempo do que era necessário ou explicável. Então, olhou para frente. O motorista não disse nada. Eles dirigiram o restante do caminho em silêncio, e quando chegaram no prédio dela, ele fez algo que não havia planejado. Esperou até ela estar dentro antes de dizer ao motorista para ir. Não por razões de segurança. Ele tinha pessoas para as razões de segurança. Esperou porque, e esse era o pensamento que examinou de múltiplos ângulos procurando a explicação racional e não encontrou, não estava pronto para a noite terminar. Esse foi o momento. Não um dramático, não um cinematográfico,
Um homem no banco traseiro de um carro que havia controlado tudo por 20 anos, percebendo com a tranquila precisão que aplicava a todas as percepções importantes que algo havia acontecido que ele não havia autorizado, que estava, e ficou com essa palavra por muito tempo antes de aceitá-la, investido nela, sem ter planejado estar. Ele havia construído a armadilha tijolo por tijolo, com suas próprias mãos, com toda a sua precisão, e só percebeu quando já estava dentro. Aqui está o que essa história revela que vive por baixo de todo o drama da superfície. O que significa quando uma pessoa construída inteiramente ao redor do controle encontra algo genuíno. Controle, como estratégia de vida completa, funciona até encontrar sua condição específica de falha, e a condição de falha é sempre a mesma, algo real. Kang Ji-hyun conseguia gerenciar performance. Era excepcional lendo estratégia, detectando cálculo, navegando a lacuna entre o que as pessoas apresentavam e o que queriam. O que ele não tinha defesa era a ausência de lacuna. Alguém que apresentava exatamente o que era, cujo calor era calor real, cuja inteligência não era implantada, era simplesmente como ela pensava, cujo interesse nele, quando se desenvolveu por quem ele era quando esquecia de gerenciar como parecia. Pesquisas sobre apego emocional em personalidades de autocontrole identificam consistentemente o mesmo padrão. O que rompe as defesas é a autenticidade, precisamente porque a arquitetura defensiva foi construída para gerenciar tudo o mais. Ele havia gerenciado tudo o mais por 20 anos. Nunca havia precisado gerenciar isso. E a ironia, a que o mantinha acordado de uma forma que nada externo havia conseguido fazer por anos, era que a havia escolhido precisamente pelas qualidades que a tornavam impossível de manter a distância. Havia selecionado sua própria perdição com a mesma precisão que aplicava a tudo. Cada requisito que havia listado, cada qualidade que havia buscado, cada detalhe que havia calculado, tudo havia apontado diretamente para ela e diretamente para isso. E aqui está a grande entrega. O que realmente acontece quando um homem que passou 20 anos construindo paredes descobre que construiu uma porta. Ele não dobra dentro da estrutura existente. Ele reconstrói a estrutura ao redor disso. O momento em que admitiu, para si mesmo, na linguagem privada específica que usava para as decisões que realmente contavam, não era romântico no sentido convencional. Era mais como uma avaliação tática que chegou a uma conclusão inesperada. Havia estado executando o cálculo por semanas sem nomear o que calculava. O que ela é para o acordo? O que ela é para o negócio? O que ela é para... E aqui era onde o cálculo continuava a produzir uma resposta que não encaixava em nenhuma categoria estabelecida. O que ela é para mim? A resposta, quando finalmente a deixou-se completar, foi abrangente. Ela era a pessoa genuinamente mais interessante que havia encontrado em uma década. Era a única pessoa no mundo imediato que respondia a ele sem o filtro do que ele representava. Fazia a mãe dele rir de uma forma que adicionava algo à vida da mãe dele que ele, com todos os seus recursos e todo o seu amor, não havia conseguido adicionar. E estava, pelos termos do acordo que havia projetado com deliberada precisão, programada para sair da vida dele em 4 meses. Ligou para uma reunião com seu advogado para discutir o contrato, não para encerrá-lo, para entender cada mecanismo possível de estendê-lo, em formas que ela teria que genuinamente concordar, porque qualquer coisa com a qual ela não concordasse genuinamente era, por toda a medida que começou a importar para ele, indigna de se ter. O que acontece depois dessa decisão não é o fim da complexidade, é o começo de um tipo diferente. Porque dizer a uma mulher que entrou num acordo contratual com um homem que representa tudo controlado e calculado que você desenvolveu sentimentos genuínos requer um nível de vulnerabilidade que é, para alguém como Ji-hyun, genuinamente mais escandouro do que qualquer ameaça externa que já enfrentou. Ameaças externas têm contramedidas. Vulnerabilidade não tem nenhuma. Ela ouviu quando ele disse, da forma que sempre ouvia, completamente, sem interrupção, processando em vez de performar reação. E quando respondeu, disse algo que ele não havia antecipado em nenhum dos cenários que havia elaborado. Disse que havia passado as últimas 6 semanas ativamente tentando se convencer do mesmo,
que havia sido rigorosa e disciplinada e completamente sem sucesso, que o contrato havia parecido proteção e se mostrou